Eu converso com o Issa Agostinho e o Wellington Calazans. O meu boa noite aos dois e as boas-vindas também à primeira edição desta semana do Hora 10 ao Wellington e ao Issa. Boa noite. Boa noite, Sal. Boa noite a você, Dorivaldo, e a você assistindo ao Hora 10. Vamos então olhar para as notas da atualidade. É sempre um gosto enorme tê-los os dois aqui neste espaço. Wellington, hoje eu começo consigo e é para esta contraofensiva que vamos olhar. Os efeitos já começam aqui a ser notados mesmo antes dela ter acontecido. Olha, Dorivaldo, precisamos falar que tudo que conhecemos como normas e regras, leis sobre guerras, estamos agora testemunhando um total desrespeito. Na medida em que populações civis são atacadas, e não podemos aqui criar uma competição do valor da vida de um ou de outro. Nesse caso específico entre Israel e Palestina, é um tema que já vem sendo debatido desde o dia 7 com muita intensidade, mas que não é o marco desse problema, é algo que começou errado e que já dura praticamente 8 décadas, e agora a tentativa de negociação para minimizar o castigo imposto ao povo palestino em função de uma revolta do governo de Israel em função daquele ataque surpresa promovido pelo Hamas na passagem do dia 7, da sexta para o sábado, mais precisamente, como já comentamos aqui em outras oportunidades. Então, olha, Dorivaldo, não podemos aqui falar sobre será que Israel vai atacar por terra, será que vai entrar e etc. Já há um sofrimento que é inexplicável, inaceitável, que deve ser parado imediatamente, e ficar aqui buscando explicações para as razões de uma não invasão por terra do exército de Israel a Gaza para tentar confrontar o Hamas é negligenciar o sofrimento de milhões de pessoas. Se Israel realmente estivesse preocupado com civis, teria permitido a entrada dos civis em Israel e não mandado fugir para qualquer lugar ou lugar algum, enquanto ataca de maneira cruel, covarde. E este tipo de eugenia não pode ser tolerado. Estamos entre apartheid e holocausto e nada é bom para Israel em termos de imagem, e certamente o país sofrerá consequências muito graves em função de tudo que vem fazendo contra o povo da Palestina. Vamos aqui olhar para o segundo assunto com Wellington Calazans. Wellington, sobre a deslocação de Putin, o que podemos aqui dizer também? Dorivaldo, a imprensa aqui da Europa, ela é divertida nesse aspecto. É a expressão certa mesmo para esse caso. Veja só, o destaque: Putin visita a China à procura de apoio econômico e diplomático. Veja só, a economia que mais cresce na Europa é a da Rússia. Então a imprensa europeia que publica isso não é séria, né? Como é que pode falar nesses termos? Não é verdade? Então, esse tipo de manchete é a mesma manchete que dizia que a Ucrânia ganharia a guerra, que a Ucrânia já teria vencido a guerra, que determinados equipamentos cedidos à Ucrânia seriam responsáveis por uma humilhação ao exército russo. E agora temos essa questão econômica e diplomática em relação à China. Ora, a Rússia não vai parar por causa das sanções aplicadas contra ela, e provou isso com resultados econômicos e militares. O reforço da parceria entre Rússia e China é estratégico para os dois países. A China, porque precisa manter o acesso ao combustível barato russo,
esse mesmo combustível que, de maneira burra, a Europa abriu mão para agora estar sem o Nord Stream, pagando muito mais caro pelo gás norte-americano, que chega através de um transporte que polui muito mais, inclusive, e também a Europa agora buscando compensação energética através de queima de carvão e outros tipos de alternativas que realmente são insuficientes para que o continente, em especial a Alemanha e França, motores econômicos do bloco comum europeu, retomem as suas economias com competitividade. Então, afirmar que a viagem de Vladimir Putin à China é uma busca de apoio econômico é mentira, e diplomático muito menos, porque é uma relação muito bem reforçada e que, muito claramente, a China, em momento algum, ameaçou abandonar a parceria com a Rússia em função da situação na Ucrânia. E a China nunca mudou o discurso desde o início e sempre pediu o diálogo entre as partes e mantém esse mesmo tipo de discurso, porque faz parte da filosofia e da diplomacia chinesa a busca do diálogo, a busca do entendimento, para que o mundo conheça algo diferente do que esse cenário de guerra que temos, de maneira repetida, comentado aqui. Wellington, vamos, portanto, olhar para este assunto consigo. É um caso que aconteceu em Bruxelas, está a marcar a atualidade internacional neste momento, é dos últimos assuntos que muito se fala, mas por ter sido um ataque feito a suecos, o que é que nós podemos aqui trazer como primeiras impressões que já são colhidas à volta deste assunto? Dorivaldo, o clima aqui é péssimo na Suécia em função dessa notícia, não é, que apanhou todos. Você imagina uma partida de futebol entre a seleção da Suécia e da Bélgica, quando boa parte dos suecos estão interessados em acompanhar o futebol, e todos foram apanhados de surpresa com a notícia na televisão, que estava fazendo a emissão da partida, com esta tragédia. Aqui são vários os fatores, eu não posso apenas me apegar a esse acontecimento que, como você descreveu, culminou com a morte de 2 suecos que estavam vestidos com o uniforme da seleção de futebol da Suécia. Haviam criado toda aquela expectativa de acompanhamento do futebol, que é natural que isso aconteça em qualquer país, né, quando duas seleções se enfrentam mutuamente. Sabemos que recentemente houve queima do Alcorão aqui na Suécia, e esse tipo de consequência já era prognosticado por alguns especialistas militares e também da imprensa especializada. E chegamos aqui no Espaço Hora 10, onde eu tenho comentado com frequência, feito alerta para os riscos à comunidade sueca, a partir daquele episódio que foi autorizado pela polícia sueca para a queima do Alcorão. E, Dorivaldo, infelizmente eu tenho que associar esse tipo de episódio de hoje, com 2 mortes, porque os vídeos disponíveis apontam para uma confissão do atentado por parte de um cidadão que se disse membro do Estado Islâmico, que eu sempre reforço que não é nem Estado e nem islâmico, não é? E que ele estaria fazendo aquilo em nome de Alá, né? O Deus dos muçulmanos, o islamismo, que a religião muçulmana, perdão, prega. Então, eu gostaria de dizer aqui, Dorivaldo, que é um momento de luto para a Suécia, é um alerta para toda a Europa, também decorre dessa tensão vivida entre Israel e Palestina, hoje visto por boa parte da imprensa, ou por praticamente toda a imprensa, como o grande artífice daquele problema em Israel. Foi criado
por Israel. E o Estado Islâmico, sabemos que foi criado por Estados Unidos e outros países ocidentais, alimentados por esses países, e agora estamos vendo criador e criatura num confronto direto. É uma pena que eu tenha que comentar mortes falando sobre equívocos históricos, políticos, e que as famílias jamais irão ser confortadas com esse tipo de explicação. Mas é algo que até mesmo eu, que vivo aqui na Suécia, poderia ser vítima se estivesse passeando com a camisa da seleção da Suécia, ou aqui ou em outro país. Então, é algo que realmente deve ser pensado. Não há como haver prevenção, porque é praticamente um crime individual, e que, a despeito de se declarar célula deste ou daquele grupo terrorista, e também de ter invocado o nome de um Deus religioso, isso não vincula nem a uma religião e nem a nenhum grupo. Isso pode ser simplesmente uma insanidade, um ato deliberado ou devidamente arquitetado individualmente. Então, são vários os aspectos, Dorivaldo, que não se esgotariam aqui neste comentário, mas que temos que lamentar, especialmente porque pessoas que saíram ali para a diversão, para o turismo, para ver uma partida de futebol e que, lamentavelmente, não voltarão para suas famílias. Wellington, obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10. É seguramente um assunto que durante os próximos dias ainda será muito comentado e quem sabe amanhã nós voltaremos também a tocar ainda neste assunto com novos dados aqui no Hora 10. Obrigado por mais uma presença, Wellington. Eu que agradeço a você, agradeço também ao colega Issal Agostinho e aí ao nosso público acompanhando até agora. Um grande abraço e até amanhã.